Olá, sejam bem-vindos ao grupo de estudos Anjos de Luz. O tema do grupo de estudos hoje é a segunda parte do livro dos Médiuns, capítulo 14, intitulado Dos Médiuns, e nesse bloco nós vamos falar dos médiuns sonambúlicos, curadores e médiuns pneumatógrafos. Eu sou a Luana, palestrante do Grupo Anjos de Luz, peço licença a Deus, a Cristo, a equipe médica do Grande Coração de Chateaubriand, representada por Dr. Helmut, mentor espiritual do Grupo Anjos de Luz, orai e vigiai sempre, luz, paz e bem. Você que ainda não conhece o Grupo Anjos de Luz, vamos nos apresentar. O Grupo Anjos de Luz tem como missão promover o ser humano através de uma escuta fraterna, solidária, responsável e segura, contribuindo para o bem-estar e equilíbrio das pessoas e dos animais. A assistência espiritual é feita através de tratamentos disponibilizados no site: cirurgia espiritual à distância, cirurgia espiritual presencial, oração pessoal, oração para casa, oração para o animal e oração para o tutor. Os tratamentos são gratuitos, complementares e não dispensam acompanhamento com o médico. Acompanhe a programação online divulgada todo início do mês nas redes sociais. Mantra do perdão, amor e gratidão do Grupo Anjos de Luz. Hoje me perdoo e neste momento perdoo a todos. Peço perdão, sinto muito, eu me amo. Amo a todos, sou grato. Estou livre, todos estão livres. Assim é, assim será, está feito. Amém, amém, amém e amém. Decreto dos servidores da luz. Eu sou um corpo de luz. Eu acendo a luz em mim e ao meu redor. Eu aciono as potencialidades cósmicas da luz para que vibrem em cada ser. Eu sou a luz, eu sou a mais alta vibração de luz, eu sou luz. E vibro na luz e permaneço na luz por toda a eternidade. Então, nós começamos com os médiuns sonambúlicos, e como nós vimos em resposta à pergunta formulada por Kardec na questão 425 do Livro dos Espíritos, o sonâmbulo é aquele que possui o estado de independência do espírito maior, o estado de dependência maior do espírito. E por isso ele se emancipa com maior liberdade. Então, nesse estado de maior liberdade, de emancipação, de independência do espírito, ele adquire maior amplitude em relação às suas próprias faculdades. Kardec traça no item 172 uma relação entre sonambulismo e mediunidade e nos esclarece que o sonambulismo ele pode ser considerado uma variedade da mediunidade, porque no sonambulismo há dois fenômenos distintos. Primeiro, o fenômeno do próprio sonambulismo, que é anímico, mas que frequentemente ele acontece junto com fenômenos espirituais que caracterizam a mediunidade. Então, o sonâmbulo por si mesmo, ele age sob a influência do seu próprio espírito. E nesse estado, a alma se emancipa e pode ver, ouvir e perceber além dos sentidos físicos. As ideias, elas costumam ser mais claras e justas, e o conhecimento, ele pode tornar-se mais amplo devido exatamente a essa liberdade da alma que o sonâmbulo possui. A diferença, então, entre o sonâmbulo é que esse expressa o seu próprio pensamento e o que ele externa, ele tira de si mesmo. Já o médium, ele transmite o pensamento de um espírito que é uma inteligência estranha. Então, ele pontua que um espírito que se comunica através de um médium comum, ele pode comunicar-se também por intermédio de um sonâmbulo. O estado de emancipação da alma desse sonâmbulo é quem facilita essa comunicação. Então, muitos sonâmbulos, eles vêm e descrevem espíritos com precisão, como os médiuns videntes o fazem. E, por outro lado, também podem dialogar com eles e transmitir as suas ideias. Aqui, quando Kardec nos traz esse esclarecimento, nós estamos diante dos dois fenômenos que acontecem com o sonâmbulo quando ele pontuou inicialmente. Então, quando o sonâmbulo ele fala além dos seus conhecimentos, isso pode ocorrer por uma influência ou sugestão de outros espíritos. Então, nós temos aí um fenômeno anímico e um fenômeno mediúnico, porque é a ação do espírito sonâmbulo e a ação do espírito comunicante.
Para que isso ficasse mais claro, Kardec avança no item 173, ele fala do sonâmbulo e do sonâmbulo médium. E explica que um jovem de aproximadamente 14 a 15 anos, com pouca instrução, ele apresentava grande lucidez nesse estado de sonambulismo. E ele destaca que, especialmente no diagnóstico e tratamento de doenças, ele realizava essas curas consideradas difíceis. Então, em uma consulta, esse sonâmbulo descreveu corretamente a enfermidade do paciente. E essa percepção, notou-se que ela era realizada pelo próprio espírito do sonâmbulo sem qualquer auxílio externo. Então, ao ser solicitado a esse sonâmbulo a indicação do tratamento, ele respondeu que não podia, porque o seu anjo doutor, abre e fecha aspas, não estava presente. Então, esse sonâmbulo explicou que os remédios eles eram indicados por esse espírito que lhes transmitia a orientação. Nesse exemplo, fica claro a duplação espiritual. Então, o próprio espírito do sonâmbulo percebia a doença e o outro espírito é quem prescrevia os remédios. Então, quando ele estava sozinho, ele era apenas um sonâmbulo e agia de forma anímica. Quando ele estava assistido pelo espírito, ele tornava-se sonâmbulo médium, porque agia por si mesmo, mas também sob influência de uma individualidade, de um espírito, né, externo que não dele. Então, Kardec avança e no item 174, ele fala um pouco da lucidez sonambúlica. E ele fala que essa lucidez ela é uma faculdade ligada ao organismo e que não necessariamente vai depender do grau de evolução moral ou intelectual do indivíduo. Todavia, isso vai influenciar, esse grau de evolução moral e intelectual, vai influenciar no conteúdo das comunicações. Então, um sonâmbulo, ele pode ser muito lúcido e ainda assim incapaz de responder a certas questões, caso o seu espírito seja pouco adiantado. E quando ele fala por si mesmo, ele pode expressar ideias exatas ou equivocadas, coisas boas ou más, maior ou menor discernimento, exatamente conforme o grau de evolução do seu espírito. Essa evolução, ela também influencia nas questões das influências espirituais. Então, as qualidades morais do indivíduo, elas vão influenciar na atração de bons espíritos e na qualidade das comunicações, assim como ocorre com médiums, o sonâmbulo, ele também pode ser assistido por espíritos tanto bons, quanto levianos, quanto mentirosos ou inferiores. Kardec avança, então nós chegamos nos médiuns curadores. Ao falar dos médiuns curadores, Kardec os define como sendo aqueles que possuem o dom de curar pelo simples toque, olhar e gestos, e que na mediunidade curadora, a ação da cura ela é espontânea e envolve a ação de uma potência oculta, indicando exatamente essa intervenção espiritual. E ele considera ainda que os médiuns curadores, eles recorrem à prece, e esse ato funciona como uma forma de evocação espiritual. Quando ele define os médiuns curadores, ele traça um paralelo com a relação com o magnetismo. Então, ele vem nos dizer que o fluido magnético, ele participa do processo de cura. Porém, o fenômeno da cura, que acontece através do médium curador ou de cura, não se reduz apenas ao magnetismo ordinário. Porque no magnetismo comum ou ordinário, o tratamento ele precisa ser seguido, metódico, regular, pois a cura ela vai ocorrer através do fluido do magnetizador. Então, no livro dos médiuns, nesse tópico, lá no tópico, no item 176, Kardec formula perguntas que vai da primeira à nona, e das quais nós podemos fazer uma compilação das respostas com as seguintes assertivas. Primeiro é que pessoas com força magnética, elas podem ser consideradas uma forma variada de médium. Porque a força magnética, ela existe no ser humano, mas ela pode ser aumentada pela ação dos espíritos que potencializam tanto a vontade do magnetizador, como dirigem os fluidos desse magnetizador e lhe dá as qualidades necessárias.
Mesmo aqueles que não acreditam em espíritos, eles podem ser auxiliados por eles, porque o que os chama é o desejo do bem, tanto quanto o desejo do mal atrai os maus espíritos. Quem possui essa força magnética e acredita na intervenção espiritual, essa pessoa pode alcançar resultados ainda mais intensos. E aí ele começa com a explicação em torno dos médiuns curadores. Então ele vem dizer que existem pessoas que possuem o dom de curar apenas pelo contato e que isso dispensa o emprego desses passes magnéticos. Como ele colocou logo anteriormente, esse tratamento metódico, seguido e regular. Nesse caso, ocorre a ação magnética, mas também e principalmente influência dos espíritos no sentido mais amplo, em ambos os casos, como também a ação magnética no sentido mais amplo. E nós vamos compreender com a citação do livro Mediunidade de Edgar Armand logo adiante. Então, em alguns casos, muito embora essas pessoas, os magnetizadores, ele quer dizer, atuem como médiums, pois que atuam sobre a influência dos espíritos, não quer dizer que eles sejam médiums curadores propriamente ditos. Porque médiuns curadores, na definição, como eu pontuei, de Edgar Armand no livro Mediunidade, abre aspas, o médium curador, além do magnetismo próprio, ele goza da aptidão de captar esses fluidos leves e benignos nas fontes energéticas da natureza. Irradia-os em seguida sobre o doente, revigorando órgãos, normalizando funções, destruindo placas e quistos fluídicos produzidos por autoobsessão ou por influenciação direta. Põe-se em contato com essas fontes, orando e concentrando-se, animado do desejo de exercer a caridade evangélica, e como a lei de amor é a que preside a todos os atos da vida espiritual superior, ele se coloca em condições de vibrar em consonância com todas as atividades universais da criação. Encadeia forças de alto poder construtivo que então vertem sobre ele e se transfere ao doente que, ao seu turno, pela fé e pela esperança, se colocou na mesma sintonia vibratória. Então, o poder magnético, Kardec vem nos dizer que ele não é transmissível, mas o conhecimento para exercê-lo, sim. A cura ela pode se dar pelo ato da prece, ele continua, obtendo as respostas dos espíritos, se Deus permitir. Mas pode ocorrer que o bem do doente seja a doença. Nesses casos, isso não significa que a nossa prece não foi ouvida. E ele ainda nos esclarece que, por essas razões, fórmulas de prece, elas são superstições, mas capazes de infundir confiança naqueles que não compreendem questões puramente espirituais. E que, nesse caso, essas fórmulas, a eficácia não está na fórmula, mas na fé que aumenta por efeito da ideia ligada ao uso da fórmula por aquele que ora. Ele avança, então ele chega nos médiuns pneumatógrafos e define-os como sendo médiuns capazes de produzir escrita direta, isto é, a escrita que surge sem a intervenção da mão do médium. Ele fala que esse tipo de mediunidade ela é mais rara, pois nem todos os médiuns escreventes eles possuem essa capacidade, e que essa mediunidade ela pode desenvolver-se com o exercício, embora não seja comum. A finalidade principal dessa mediunidade, ou a sua utilidade, está principalmente em comprovar a intervenção de uma força oculta nas manifestações escritas, e conforme a capacidade, o potencial mediúnico do médium, podem surgir traços ou sinais, letras ou palavras, frases e até páginas completas. Ele nos esclarece ainda que a condição para que esse fenômeno ocorra geralmente precisa se colocar uma folha de papel dobrada em um local indicado, aguardando algum tempo. E as condições essenciais são a prece, o recolhimento, o ambiente sério e harmonioso. Porque a manifestação
dificilmente ocorrerá em reuniões sem seriedade ou sem sentimento de simpatia e benevolência. E aí ele nos informa que o estudo detalhado da mediunidade escrevente, ele será tratado nos capítulos que se seguem. Então nós vamos para a oração de bênção. Eu abençoo 2026, eu abençoo a minha vida, eu abençoo o Grupo Anjos de Luz, eu abençoo a minha casa, eu abençoo a minha família, eu abençoo o meu trabalho. Eu abençoo tudo que tenho, eu abençoo tudo que sou, eu abençoo tudo que sinto. Eu abençoo tudo que penso, eu abençoo todos os meus amigos, eu abençoo todos os meus inimigos, eu abençoo as minhas conquistas, eu abençoo o meu sucesso, eu abençoo as minhas realizações, eu abençoo a minha vida com saúde e paz, eu abençoo a minha vida com abundância, eu abençoo a minha vida com prosperidade, eu abençoo a minha vida com luz e bem, eu abençoo a minha vida com alegrias. Por todas as bênçãos recebidas, eu agradeço e peço a Deus que abençoe a todo o planeta. Por tudo eu dou graças hoje e sempre. Espero que tenham gostado do tema abordado no grupo de estudos Anjos de Luz, que possamos estudar sempre, a fim de auxiliar a nossa compreensão, aceitação e entendimento de tudo que acontece em nossa vivência terrestre. Aguardamos você no próximo mês. Agradeço a Deus, a Cristo, a equipe médica do Grande Coração de Chateaubriand, representada pelo mentor espiritual do grupo Anjos de Luz. Orai e vigiai sempre, luz, paz e bem.